Deus, aleluia. Boa tarde, Pai do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 8 de março de 2026, um domingo. Estamos começando mais um momento João 3:30. Hoje é conhecido como Dia Internacional da Mulher, tá? Que Deus venha abençoar todas as mulheres no Brasil e do mundo, né? É o que o canal João 3:30, né, deseja para vocês. E também eu, a missionária Nadir Albano. E que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus, amém? Nessa hora eu vou estar orando, logo em seguida eu vou estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti. Nessa hora, meu Deus, eu apresento, Pai, o meu lar, a vida do meu esposo, dos meus filhos. Apresento também, Pai, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ou na ministração dessa palavra. Apresento também, meu Deus, todas as mulheres do Brasil e do mundo, para que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, Pai, cortando laço e desfazendo toda a obra das trevas, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo. E a Tua graça e a Tua misericórdia possam alcançar a todos nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Jó 17, diz assim: meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, meu Deus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, e apresento também a vida desse irmão, dessa irmã. Apresento também, Pai, o canal João 3:30, como um canal que ministra, que prega a Tua palavra pura e genuína como ela é. Porque não é sobre mim, meu Deus, é sobre Ti, é sobre a Tua glória, é sobre a Tua misericórdia, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus, é sobre Jesus, é sobre a Trindade, é sobre a magnífica palavra que cura, liberta e salva. E repreende toda obra das trevas, Pai, que é a Tua palavra que convence o homem do pecado. Amém, Jesus, amém. Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Amém, amém. A palavra está falando assim: o meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade, né? Então, aqui já está descrevendo, né? Que ele já está perto da morte, né? E aí ele continua dizendo assim, ó: dai-me, ó Deus, a garantia que exige, quem senão tu me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não deixarás triunfar, né? E aí ele continua dizendo mais assim, quando fala assim, ó: fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não os deixe triunfar, né? Deus mostrando ali que os amigos de Jó não estão entendendo o que Jó está passando. Igreja, então assim, eu consigo ver, né, que muitas vezes, aleluia, glória a Deus, né, Deus permite que a gente passe por situações e a gente é julgado, a gente fala, cara, mano, fulano não ficou perto de mim, fulano não tá entendendo o que eu estou passando, né? E muitas vezes é Deus permitindo, aleluia, glória a Deus. Igreja, e assim, tem situações das nossas vidas que na hora a gente não vai entender o porquê que as pessoas estão contra nós, estão caluniando, perseguindo, estão a favor da maldade, né? Mas a gente vê aqui, né, que Jó tá falando aqui: fechaste as mentes deles para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar, né? Então, assim, o Senhor fechou, mas eles também não vão vencer, né? Eles não estão entendendo agora, mas... E mais pra frente, Jó tem que orar pelos seus amigos, para que o cativeiro de Jó, né? Deus muda o cativeiro dele, e Jó tem que orar pelos seus amigos que vão abençoá-lo, né? No final aqui, nos últimos capítulos, né? Aí, ele diz assim: se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão, né? Então, Jó, ele vê e fala assim: mas como assim, né? Eu fui amiga, agora eles não são, né? Então, é um provérbio, né? São as acusações que eles estão falando, e já vai rebatendo. Ele diz mais assim: mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem cujo rosto os outros cospem, né? E no 8 diz assim, no 7, meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra, né? No 8, os íntegros ficam atônicos em face disso. E os inocentes se levantam, né? Então já está mostrando, está descrevendo ali, né? Então a situação dele, ele é íntegro, está passando por tudo isso, né? E ele vê que é uma situação que ele está pedindo a misericórdia, porque ele se tornou objeto de zombaria, mas não era tu, Jó, que era rico, que tinha esposa, que tinha filho, que tinha gado, que tinha isso, tinha aquilo, e agora você está nessa situação, né? Você está sendo zombado, você está passando por essa provação, né? Então assim, Jó, ele não tinha como, porque infelizmente muitas pessoas, elas olham para você e muitas vezes, tá passando por isso que fez alguma coisa, mas não consegue entender que Deus possa estar provando eu e você. Aleluia, glória a Deus, né?
E é muito difícil, igreja, quando as pessoas nos apontam, zombam de nós e não conseguem entender que muitas vezes é Deus, decanta, lamanda, suri, decai, preparando eu e você para algo grande. E é doloroso? Claro que é. Porque a gente vai estar sendo confrontada, a gente vai estar sendo humilhada, perseguida, denegrida por coisas que a gente não fez, né? Isso é muito difícil, igreja. E mais, diz assim, né? Quando ele diz assim, ele se tornou, porque havia um provérbio que ridicularizava, né? Era tipo uma maldição, né? Aí, então, assim, era muito difícil o que já estava passando, né? Meu corpo não passa de uma sombra. Então, olha como é que ele se achava. Igreja, é muito complicado. Vamos prosseguir, né? Mas os justos se manterão firmes. Não, ele diz no 8, vamos voltar para o 8. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios, né? Ele fala assim, eu sou íntegro, eu tô assim, vamos dizer assim, eu estou passado. E quem é íntegro também fica. O que está acontecendo com Jó? Mas não era Jó, o homem que fazia sacrifícios em favor de seus filhos, né? Que provavelmente poderiam ter pecado contra Deus. Não era Jó um homem íntegro, reto, né? Se desviava do mal. Como é que acontece? Né? E agora? O que está acontecendo com Jó, né? Então, igreja, é uma situação bem complicada, né? Mas a gente vê Jó aqui, sabe? Com todo esse contexto aqui, né? Ainda fraquejando, mas firme, né? Crendo que Deus pode mudar o cativeiro dele. Ele diz assim, no 9, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Ou seja, os ímpios, igreja, muitas vezes prevalece, tá? E muitas vezes a gente não consegue entender. Fala, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Meu Deus, eu te sirvo, olha o que eu tô passando. As pessoas perseguindo, caluniando, fazendo isso e isso. Não, Senhor, não tem como, né? Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês, né? Então, Jó, ele tinha, né? Ele sabia, né? E ele sabe que ele era inteligente, né? Que tudo que ele tinha era de Deus, as dádivas, a inteligência, ele era sábio. Então, mas espera aqui. Se eu que sou sábio, me desvio do mal, tô passando por isso, imagine vocês. Como assim, né? Então, é muito difícil, né? Aí ele diz assim, ó. No 11, venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Vocês estão só me afrontando, mas vocês estão falando não é verdade, né? Vocês estão falando coisas que vocês veem, mas vocês não sabem, né? Foram os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Ando querendo tornar a noite em dia, até a aproximação das trevas disso vem chegando à luz, né? Então ele vê que ali a morte, né, estava próxima, a sepultura, né? Porque essa única esperança que era a sepultura, porque ele falou, Senhor, porque aqui não tem mais, o que eu vou fazer? Tem o que fazer, né? No 13, ele diz assim, ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, então, assim, pra mim é só sepultura, então, que eu morra, né? Porque ele sabia da integridade da igreja. Eu sempre costumo dizer, e eu vou falar pra vocês aqui, algo que eu gosto... Deixa eu só terminar, porque pra não... Diz no 14. Se digo a corrupção mortal, você é o meu pai, e aos... pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde então? Aonde está então a minha esperança? Quem pode ver? Alguma esperança para mim? Descerá ela as portas do céu? Descerão juntos ao pó? Então, assim, é só morte. Então, é muito sério, né? Porque na sepultura, né? A pessoa morre, os bichos, né? Como diz Jó aqui, ó. Os vermes, né? Vai o quê? Decompor, vai comer, né? O que é? A corrupção mortal, que é natural. Né? É algo natural, né? Ou seja, a decomposição do corpo, né? E a gente vê, e aí ele fala aqui né, da esperança dele que é na morte, né? Porque as portas do céu, ou seja, ali, né? Porque na Mesopotâmia, os antigos acreditavam que tinha muitas portas no inferno, então, tudo um contexto, né? Mas resumo da história, a gente tem que entender que Deus é só Deus que conhece eu e você no íntimo, na integridade, na nossa moral. Muitas pessoas conhecem a Nadir de olhar, né? Mas se você quer saber quem é a missionária Girabona, vai dobrar o joelho no chão que o seu pai que está no céu vai dizer quem sou eu, né? Então, se você é uma mulher de oração, você vai buscar,
né? Se eu sou mulher, eu vou buscar. Então, o negócio de ficar... Igreja, tem um ditado dizendo, na boca de quem não presta, você não vale nada, né? Então, quem não tem o que dar, ela vai dar o quê? O que ela tem? Nada. Vai falar o que de você? Te denegrir, né? Então, a gente tem que ter uma certeza, quem sou eu e quem é você perante o Senhor, né? Então, nas minhas pregações, eu sempre falo, gente, quem é você? Você sabe quem é você? Porque a terra tem que saber quem é você. Porque na terra jaz o maligno. E o céu também tem que saber quem é você. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades. Se a pessoa é mau caráter, se não é uma pessoa que tem princípios morais, querido, o inimigo vai trabalhar nessa mente, independentemente de religião, tá? Se seja evangélica, se seja crente, se seja qualquer religião, não importa, né? Se você não tem princípio moral, se você não tem uma vida baseada em Deus, então, querido, eu sempre lhe dizer, você precisa rever o que é ser um crente, né? Porque crente é que crê em Deus, né? E os diabos creem também estremecem, né? Agora, ser cristão é ser um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo é muito difícil, né? Saber que você não pode dar vazão, né? A aceitar, né? Porque o nosso Deus é um Deus de equidade, ou seja, de santidade, coisas, né? Equidade, certas, né? Você não pode compartilhar com aquilo que é errado. Eu não posso dizer que eu sirvo a Deus está compartilhando com a mentira, com o engano, com a corrupção. Sim, você vai confrontar, você não vai aceitar, né? Porque até o próprio cristão, muitas vezes, como cristão, nós erramos, porque nós somos seres humanos, né? Isso me fez lembrar aqui de Paulo, quando confrontou Pedro, tá? Pedro já tinha... 3 mil pessoas já tinham se rendido a Pedro, em Atos dos Apóstolos. Pedro tinha sido preso na prisão, né? Houve aquele milagre que as correntes quebraram, as portas se abriu. E quando chega em Gálatas, Pedro acaba sendo hipócrita, né? E aí, Paulo, vamos lá. Eu tô falando pra vocês aqui, só pra vocês um dia, se vocês quiserem ver, tá? Acho que é Gálatas 6, 5. Então, e aí a palavra diz que Pedro, né? Paulo, ele confronta Pedro, né? Falei, Pedro, que negócio é esse? Como assim? Eu não estava aqui, você estava comendo com os irmãos, agora, tipo, você tá me vendo, você tá fazendo pouco caso deles, por quê, Pedro? Deixa de ser hipócrita, Pedro, né? Então, eu acho muito tremendo, né? E as pessoas são hipócritas. A hipocrisia é algo tão chato. Se não me engano, é Gálatas 5 aqui, ó. Diz assim, ó. Quer ver? Aleluia. Gálatas 5. Meu Deus, que não é 5? Peraí que eu já acho. Desculpa, igreja, Gálatas 3, tá? Diz assim, Gálatas 3, 11. Gálatas 2, 11, tá? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia... Paulo repreende a Pedro. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentou face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se separou de todos os gentios, temendo que os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que Barnabé se deixou levar. Que era ter Barnabé. Então, a coisa foi bem... Tava bem, assim, acirrada, tá? Então, enfrentei o face a face. O crente, igreja, não deve ser conivente com... Ai, meu filho, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, de acordo com a verdade do evangelho, o que ele faz? Declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil. Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeu? Ei, né? Nós, judeus de nascimento, não gentil pecadores, sabemos que ninguém é justo, tá? Então, o confronto de Pedro, de Paulo com Pedro, foi bem forte, porque nós somos justificados pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, tá? Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, né? Justificado pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado, e não foi, no Velho Testamento ninguém foi justificado, ok? Ninguém. Se, porém, procurarmos ser justificados em Cristo, descobrindo que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruiu o que destruiu, prova que sou transgressor.
Porque por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Não é assim que ele fala? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, assim, ninguém está anulando nada, mas a gente não pode ser hipócritas. Não dá, tá? Nós temos que ser cristão, pequeno Cristo. Ó, mas peraí, eu tô aqui com fulano, chega fulano, eu vou desprezar, vou fingir. Não, não podemos. Bom? Ai, gente, é muito interessante quando alguém fala assim, ai, não entrega na mão de Deus. Não, igreja, tem coisas que a gente entrega na mão de Deus, tem coisas que a gente tem que fazer, né? Porque Deus, ele realmente, ele sabe, né, quem sou eu, quem é você. Deus abençoe, fique na paz, tenha aí, né, em nome do Senhor Jesus, uma semana abençoada e um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres.